Olá, boa tarde, graça e paz. Mais um dia estamos de pé e isso é motivo de muita alegria e de gratidão a Deus. Porque numa temporada tão difícil que está sendo essa questão dessa pandemia, nós estarmos um se relacionando com o outro, estarmos de pé aqui falando, isso é um motivo de alegria e por isso estamos felizes com Deus. Porque só Ele tem o poder, só Ele pode nos fazer de pé num momento tão difícil. Vamos lá, a palavra de hoje está em Tiago 2, versículo 14, que vai até o 26, que tem como título assim: as atitudes demonstram a fé. Do que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentro de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, do que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem? Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obra de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras? Quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar, vês desta forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que declarar: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observai que uma pessoa é justificada por meio de suas ações, e não simplesmente porque crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceitou por Deus pelas obras quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, de mesma forma a fé sem obras está morta. Amém. Essa palavra ela é muito incrível, né? Porque possamos entender que a fé sem obra ela é morta, né? Como a obra sem fé também está morta. E no meu resumo eu coloquei assim: devemos não só proclamar ou falar que temos fé, até porque a fé sem as ações são mortas. Não adianta de nada. Devemos ter ações de Deus, devemos ter ações de Deus e devemos ter fé junto com elas para poder caminharmos por algo ou para algo. Deus nos afirma que a fé sem obras é inútil, e Abraão nos ensina sobre a fé e a ação ao entregar o seu filho. Eu não sei se todos conhecem a história de Abraão, né? O Senhor pediu a Abraão um sacrifício, porém o Senhor ele não entregou o sacrifício, porque naquela época o Senhor ele mandava o sacrifício que seria para ele mesmo, né? E ele não mandou, e Deus pediu o que ele tinha de melhor, e o que ele tinha de melhor era o filho, e ele iria entregar o filho dele para Deus, né? Sendo que na hora chave que tudo ia ser consumado, o Senhor vem com o sacrifício, e ele não precisou entregar o filho dele para o Senhor, né? E assim a gente entende que ele teve uma ação, mesmo que doeu nele, mesmo que deixou ele bem aflito, ele teve que ter essa ação, ele teve que confiar que o Senhor ia fazer imensamente mais, né, por ele. E aqui a gente entende que precisamos ter compaixão com o próximo,
precisamos ter um espírito de ajudador ao próximo, mas precisamos fazer algo que mude a vida do próximo que está necessitado. Não adianta a gente ir ali no mendigo ou ir ali numa pessoa que precisa de algo e simplesmente dar e acabou. Você precisa manter um relacionamento. Você precisa fazer algo pela vida dele que vai gerar coisas boas para ele mesmo, que ele não venha precisar ou necessitar de novo de outra pessoa. Que ele possa ter os próprios recursos dele através daquilo que você concretizou na vida dele, né? E aqui vem falando que a fé, né? A fé sem a ação, ela é morta, ela é vazia. Não adianta eu simplesmente ter fé e continuar deitado na minha cama. Não adianta eu simplesmente ter fé e continuar dentro da minha casa. Não adianta eu ter fé e continuar dentro da igreja em 4 paredes. Não adianta. A fé, ela move montanhas, mas para ela mover montanhas, você precisa chegar pelo menos até lá na montanha. Entendeu? Então a fé sem obras, ela é morta. Ela é morta. Você está precisando de um emprego, você vai ficar deitado na sua cama. Ai, Senhor, manda um emprego, Jesus, manda um emprego. Você precisa acordar de manhã e botar currículo. Você precisa levantar cedo e ir lá. Só assim o Senhor vai entender que você está buscando, está tendo fé. E aí vai ser algo que vai explodir. E explodindo vai gerar uma ação de Deus na sua vida. Vai movimentar o Senhor a fazer algo por você. Entendeu? E não adianta também a gente fazer e não ter fé que vai acontecer. Colocar dúvida dentro de você, que também não adianta de nada. Então a fé sem obras é morta, e a obra sem fé